Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, tudo sobre gestão empresarial com ERP. Obrigado pela sua participação. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. O nosso protagonista já está por aqui conectado conosco. Boa noite, senhor Ernesto. Tudo bem? Boa noite, Anderson. Mais um Ernesto Responde. E essa semana aí cheia de feriados, né? Hoje parece terça-feira, pô. Manda a primeira pergunta. Ok, vamos então para a primeira perguntinha. Parece que está relacionada com a questão político-econômica. O que é o teto de gastos? Vamos falar um pouquinho então de política econômica. Nós estamos aí com esse problema do teto de gastos. O que é o teto de gastos? É você controlar suas despesas, né? Coisa que eu acredito que o governo lá tem um RP para fazer isso. E o Temer em 2016, ele criou o teto de gastos, de modo que o governo só pode gastar em cada ano o que ele gastou no ano passado, mais a inflação. Quer dizer, um valor que vai crescendo todo ano. E o desse ano aqui é exatamente 1,485 trilhão, quer dizer, 1,485 bilhões. E ele está aí quase estourando. E qual que é a polêmica então que está surgindo? Como o governo quer pagar os R$400, responsabilidade social, para as pessoas, vai estourar o teto de gastos em 50 bi. Agora, isso desde que se consiga no governo, como está sendo em votação agora, o não pagamento dos precatórios. Então, a gente lê no jornal cada palavra. O que é precatório? Vocês sabem o que é precatório? São ações que as pessoas movem, principalmente empresas, contra o governo, porque pagou um imposto a mais, porque pagou alguma coisa que não devia, ou porque o governo deve alguma coisa para ele. Então você move uma ação contra o governo, normalmente a pessoa paga o imposto, para não ter que ter correção monetária e tal, e depois se ela ganha a ação, o governo tem que exatamente devolver o dinheiro que foi pago. E aí você tem essa discussão que está tendo de não pagar os precatórios esse ano e com isso se conseguirá ou não pagar o auxílio de R$400. Isso é bem interessante. Então, nós estamos aí dependendo dessa decisão e outras, principalmente importantes para o nosso setor. Uma delas é a desoneração, e que está ficando aí para trás, talvez até por causa dessa discussão que está tendo sobre essa questão da responsabilidade social. E a desoneração, ela faz com que algumas empresas, mas principalmente empresas de TI, empresas de serviço, empresas que têm muita mão de obra, em vez de você pagar o INSS sobre a folha, que é 20% da folha de pagamento, você paga um percentual que varia de 2,5% a 4,5% sobre o faturamento. Porque uma empresa de serviço, a grande despesa é normalmente a folha, né? 80%, 70% é folha de pagamento. Então você pagar 20% sobre a folha é super pesado. E aí o governo fez essa desoneração. Mas ela termina a validade dia 31 de dezembro de 2021. Então o governo precisa fazer essa mudança até o final do ano, para que no ano que vem continue o processo de desoneração. Além disso, o governo está para votar também o Refis, que é um parcelamento dos impostos atrasados, normalmente com alguns descontos e tal. Então também essa é uma coisa que está aí na expectativa. E o próprio imposto de renda, não só sobre dividendo, mas também outras mudanças. Então essa é a situação econômica atual, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Teto dos gastos, imposto de renda, desoneração e refis. Vamos acompanhar isso aí nos jornais. Falando ainda de economia, eu quero recomendar a vocês um vídeo do Breno Perruccio, Jovens de Negócios. É um vídeo que explica de uma forma muito legal aquilo que eu falei numa dos Ernesto Responde no passado, sobre como funciona a economia, por que tem inflação, por que os preços sobem,
negócio de dólar em relação ao real, assistam esse vídeo. O vídeo chama-se Jovens e Negócio e tem essa tela aqui no meio do vídeo do Breno Perrucci. Nessa pergunta, o assunto é a vida do programador, sobre aqueles princípios que foram tratados no nosso último programa. O Sr. Ernesto fez uma listagem dos 10 princípios da vida de programador. Sr. Ernesto, parece que você esqueceu um princípio, não é mesmo? Fale um pouco sobre o 6º princípio da vida de programador. Pessoal, o negócio dos princípios de programador, recebi muitos comentários aí do pessoal, né? É bem legal a gente fazer esses princípios e tal, mas essa semana aconteceu um fato que eu falei, pô, eu esqueci esse princípio. E criei então mais um princípio. Vamos dar o número dele de 6. Está aqui na tela. O maior drama de um programador é quando o seu chefe te pede para corrigir um programa de um outro programador. Realmente isso é terrível. E o pior que aconteceu é que um outro programador teve que corrigir um programa que eu fiz. E aí ele me chamou, e aí eu vi como é difícil você explicar para um outro cara tudo aquilo que você fez há um tempo atrás no seu programa. É um espaguete lógico, normalmente você mesmo não lembra por que você fez daquele jeito. Então, pessoal, toda vez que você for fazer um programa, documenta. Documenta ou no próprio programa. Tem gente que não gosta, né, que escrevam dentro do programa lá com os comentários, ou então faz um manual do teu programa. O problema é que na hora que alguém vai arrumar teu programa, dificilmente vai achar esse manual. Por isso que eu prefiro documentar no próprio programa, explicando o que cada instrução está fazendo, por que está fazendo, porque realmente amanhã, quando alguém for mexer no seu programa, se não tiver documentado, o cara está realmente numa enroscada. E agora uma pergunta que está relacionada ao ERP Flex. Onde pode ser usada uma nova rotina de notificações? Pessoal, vamos falar sobre uma nova funcionalidade do ERP Flex. Não sei quem está usando, não está ainda, mas numa palestra que eu fiz em 1996, eu me lembro bem, eu coloquei esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. De manhã, ao chegar na empresa, você liga o computador e ele vai falar para você assim: já tomei todas as decisões de hoje. Reduzi a produção do produto A, aumentei o preço do produto B, admiti um novo colaborador, aumentei a verba do Google. Enfim, pode ir para casa, aproveite o dia. Esse é um sonho. E esse sonho, eu acho que agora, ele está chegando com essa rotina de notificações que o Ari desenvolveu. Onde usar? Esse é o problema. A rotina de notificação, basicamente, ela captura um fato e avisa alguém, você indica quem, que aconteceu aquele negócio, naquele momento. Então, essa rotina é super flexível, porque ela pode fazer isso com qualquer evento que acontecer dentro das rotinas de um ERP. E aí é preciso que os usuários aqui comecem a pedir quais são as situações que acontecem que eles gostariam de avisar uma outra pessoa de que aquele fato acabou de acontecer. Então vamos pegar alguns exemplos. Alguns já estão feitos, outros não. Por exemplo, você mandou um orçamento para um cliente, aí o cliente ligou e aprovou o orçamento. Então, é preciso mandar uma notificação ao faturista, o cara que emite nota, dizendo, ó, pode emitir a nota daquele orçamento lá que o cara aprovou. Ou então o romaneio, depende aí como é que está o processo de faturamento, de venda. A mesma coisa quando o estoque atingir o nível do estoque mínimo. Então, o sistema tem que avisar o pessoal de compras, fazer a solicitação, a cotação, aprovar a cotação, pedido de compra, né, e receber o material. Então, o sistema vai avisando as pessoas responsáveis, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer o pedido de compra, você tem que comprar, você tem que receber o material.
e a pessoa vai recebendo isso na sua tela, na sua máquina. Só veja um pontinho vermelho, quando ele clica no ponto, o sistema mostra exatamente onde é que ele deve entrar. Aí eu coloquei aqui mais uns outros exemplos. Recebimento ou pagamento em atraso. Normalmente acontece assim, paga um título com atraso, o operador vai lá, ele está lá fazendo o trabalho dele, ele lança, ó, esse título foi quitado. Mas você, como dono da empresa, você quer saber, ou talvez dar uma ligada para o cliente, falando para ele não atrasar mais, ou se for um atraso que você cometeu, que sua empresa cometeu, ver por que aconteceu isso. Foi esquecimento, foi falta de grana e tal. Outro caso, conta bancária negativa. Acontece. Você tem limite lá, então ela fica negativa. E você às vezes só vai ficar sabendo disso 2 dias depois. Ninguém te avisa. Então a notificação tem esse papel. Ela avisa a quem de direito de que a conta ficou negativa. E aí você vai ver o que tem que fazer e tal. Você é avisado. Outra coisa, atingiu o budget de uma determinada despesa. Também é um negócio que às vezes estoura uma despesa lá, né? Voltando lá ao exemplo do teto dos gastos, quando atingiu o teto da despesa, o dono, o fulano, os diretores, tem que saber naquele instante que aconteceu esse fato. Então a notificação vai lá e avisa. Também, quando, por exemplo, o vendedor atingiu a sua meta, nada mais assim motivacional do que no momento que o vendedor fechou o negócio e lançou no sistema lá, vendi e atingiu a meta, você ligar ou ir pessoalmente até a mesa do vendedor e dar os parabéns. Então, pessoal, ajude-nos a melhorar, a ter cada vez mais situações em que essa rotina de notificação é bem-vinda. Vai ajudar o dinamismo das decisões dentro de uma empresa. Senhor Ernesto, olha essa. Qual a diferença entre um sistema que está na nuvem e um outro que não está na nuvem? Bom, cloud, nuvem, ainda gera muitas dúvidas. Está na nuvem. Então vamos tentar explicar. São só 3 diferenças. Eu não vou falar aqui qual que é melhor, qual que é pior, mesmo porque a gente, quando começou a desenvolver o HPFlex na nuvem, a gente foi super criticado. Não vai funcionar nunca isso, não sei o quê. E hoje a coisa reverteu. Hoje realmente a onda é sistema na nuvem. Então vamos tentar entender direitinho qual é a diferença entre um sistema na nuvem e um sistema que não está na nuvem. A primeira coisa é rodar no navegador. Sistema na nuvem significa que ele roda no navegador. No Chrome do Google, no Safari da Apple, no Edge da Microsoft, no Firefox, no Opera, no Brave e dos inúmeros navegadores que tem aí. Então o navegador está preparado para processar aquela linguagem, principalmente a linguagem do cliente que roda na máquina da pessoa, daquele sistema. Inclusive, quando nós começamos com a HPFlex, nós fomos um dos primeiros a rodar, a desenvolver um sistema na nuvem, o pessoal falou, não, isso aí não vai funcionar, tal, monta uma empresa à parte. E hoje a tendência é que todo o sistema seja na nuvem. Tem gente até que rodou o sistema no Flex, desenvolveu o sistema no Flex e que não migrou para outra linguagem. Simplesmente pegou e criou um navegador. Pegou um navegador que roda Flex e colocou esse navegador como uma ferramenta para o usuário rodar aquele sistema. Então tudo isso é possível, são coisas que dá para fazer. A gente resolveu realmente migrar para as linguagens que o navegador suporta, que é o JavaScript e o HTML. Então essa é uma vantagem, principalmente o fato de rodar no navegador, porque aí você pode entrar em qualquer máquina que vai rodar o sistema. Caso contrário, você vai ter que ter um plugin naquela máquina que vai rodar o sistema para ele entender as rotinas que estão escritas naquela linguagem.
Segunda diferença, única biblioteca de programas. Esse fato, pessoal, não pode ser considerado assim uma diferença de um sistema na nuvem ou cloud, porque você pode ter um sistema que tem uma única biblioteca de programas e que todos os clientes, todos os usuários usam aquela mesma biblioteca. E a cada mudança que é feita nos programas, eles recebem uma nova biblioteca, mas todos têm a mesma biblioteca. Por outro lado, você poder fazer alterações em programas que estão na sua biblioteca de programas, adequando eles ao sistema de vocês, é uma vantagem também. O problema é que cada empresa fica com uma versão diferente dos programas que ela está usando daquele software. Então também é uma coisa meio polêmica, qual que é a situação melhor. O fato é que quando cada usuário tem a sua própria biblioteca de programas, as mudanças, as atualizações e tal, são feitas naquela biblioteca. Isso pode retardar um tempo, aí depois quando aquela biblioteca está com rotinas específicas, fica mais difícil a manutenção, mas é válido. Já quando é sistema cloud, como o RPFlex, a gente tem que diferenciar as rotinas dos vários usuários, porque é a mesma biblioteca de programa que vai ser usada. Então vou mostrar aqui essa tela aqui, por exemplo, de parâmetros do RPFlex. O pessoal às vezes reclama, nossa, mas como tem parâmetro no RPFlex? Tem, porque é um sistema único para todos os usuários. Então é uma versão única, se der um pau tem que ser corrigido imediatamente, porque todos estão usando aquela mesma versão e para isso tem que ter parâmetros, muitos parâmetros. Nós temos essa tela aqui, por exemplo, de configurações gerais, são alguns dos parâmetros, para isso tem essas abas aqui em cima. Temos aqui uma lista de todos os parâmetros divididos por tipo, categoria, e aí a gente customiza o sistema pelos parâmetros. Cada cliente, cada usuário elabora os parâmetros de acordo com as suas necessidades, porque os fontes são sempre os mesmos. E a terceira vantagem, ou diferença, vamos dizer assim, é que normalmente o sistema na nuvem ele é mais cliente-servidor do que um sistema que não é na nuvem. Quer dizer, essa diferença entre o que roda na estação e o que roda no servidor. Mas isso eu diria que hoje todos os sistemas são bem orientados a cliente-servidor. Quer dizer, a rotina que trata da tela, que faz aquele movimento do que a pessoa está digitando, as consistências, está na estação. E o processamento, principalmente o tratamento das tabelas, dos arquivos, está no servidor. Então essas são as três principais diferenças, sendo que a terceira não é tão significativa, mas as duas primeiras são bem importantes nessa diferenciação entre um sistema cloud e um sistema que não é cloud. Ernesto, agora tem um pessoal aqui que está entrando em contato conosco dizendo que as perguntas são sempre muito técnicas. Então eu queria que o senhor falasse um pouco do Netas, que foge um pouco desse perfil técnico do programa Ernesto Responde. Fale um pouco sobre o Netas, senhor Ernesto. Ô Anderson, legal a gente falar do Netas, que é uma questão não técnica, né? Aí talvez nosso programa fique um pouco mais leve. O Netas, que significa natureza, educação, trabalho, amor e saúde, é um acrônimo, é um movimento em prol de uma vida mais feliz. Tem um livro que é o Dicas de Como Chegar Lá, que fala do Netas. Tem toda uma filosofia, cursos. Tem uma empresa que hoje é comandada pelo Fábio e pela Tarsila, com treinamentos espetaculares. E vamos então falar a todo final de programa do Ernesto Responde um pouco sobre o Netas, sobre os princípios do Netas. Mas hoje eu só quero falar uma coisinha, porque ela tem um pouco a ver também, Anderson, com esse feriado que nós passamos aí. Nós passamos no início dessa semana 4 dias em casa. E eu comecei a ficar meio desesperado em casa, sabe? Não tinha o que fazer, aquelas
situação assim sem ter problemas. Então eu vou começar com uma frase aqui. Quando me perguntam assim, Ernesto, o que é ser feliz? E sabe qual é a resposta que eu vou passar a dar agora? Ser feliz é ter problemas. Repetindo, ser feliz é ter problemas, que é ter metas, como é um dos princípios que o Netas fala. Porque se você não tem problema, você não resolve problemas. E o momento de felicidade que a gente tem, aquele momento realmente de alegria, é toda vez que você resolve um problema, que você atinge uma meta. Vamos falar muito sobre isso ainda. E como eu sempre digo em todo o programa, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Chegamos ao fim de mais um programa e obrigado por sua audiência. Nas redes sociais procure Ernesto Abercor e segue lá. Senhor Ernesto, a palavra é sua, deixa aqui o seu boa noite final para a nossa audiência. Então, boa noite, pessoal. E hoje foi um dia interessante porque a gente já começou a falar do Netas. Então, aguardo vocês na próxima semana.